Olá, eu lhes dou as boas-vindas ao Doutor Tenho Dor. E hoje eu vou falar sobre um artigo que eu acabei de ler e eu achei muito interessante. É uma revisão que fala sobre a toxina botulínica, para o tratamento das dores neuropáticas. Isso já é uma coisa que eu costumava fazer na clínica, tenho o hábito de fazer na clínica, e eu tenho observado muito aqui na Universidade de Paris, onde eu estou acompanhando os atendimentos, eu estou como professor visitante, e a gente tem visto muitos pacientes com dores neuropáticas, e o Botox, a toxina botulínica, ela tem sido muito interessante o seu uso. E aí eu vou discutir um pouco, vou mostrar para vocês esse trabalho, para ver como que é o mecanismo de ação da toxina botulínica e como que ela pode agir nas neuropatias. Para quem quiser, esse artigo vai ficar disponível aqui pelo QR Code, que vocês podem acessar aqui nessa parte de baixo, tá? Lembrando que esses artigos são disponíveis para toda a população, eles são de free access, o acesso gratuito para toda a população, Então, esse trabalho foi um trabalho de uma revisão, ele é uma revisão feita por essa equipe esses dois pesquisadores da Universidade da Coreia, ok? E é muito interessante o que ele fala, o que ele discute sobre esse trabalho. É um trabalho publicado em 2017. Então ele fala sobre a toxina botulínica, O Botox, que é o nome que todo mundo conhece, ele é um nome comercial, certo? Então o mais correto é falar realmente toxina botulínica. O que se já conhece, já se tem muito estudado, é para o tratamento de contração ou fadiga muscular excessiva, o uso excessivo da musculatura. Então, na área estética usada para rugas, para expressões, linhas de expressões. Mas foi descobrindo que pode ser usado também para tratamento de dores neuropáticas. Então, a toxina botulínica ela tem aproximadamente 40 anos que começou a se estudar ela para dor e para o uso muscular, para a região muscular. Então, o que eu queria comentar para vocês? Na introdução desse artigo, ele fala que a toxina vem sendo usada por décadas no tratamento de doenças como distonia, seizures, não sei o que é isso, e tratamentos cosméticos. Os tratamentos cosméticos, como rugas, linhas de expressões, tem sido muito, muito utilizado. Enfim, continuando aqui, o que ele fala mais pra gente de interessante? A estrutura da toxina botulínica. Lembrando que a toxina botulínica, ela é um grupo proteico, uma proteína produzida por uma bactéria anaeróbica chamada Clostridium botulinicum. Por isso que vem o nome de Botox, ou de toxina botulínica. Existem vários tipos, Tem a toxina do tipo A, as mais comuns são tipo A e a do tipo B, que são as mais comumente usadas como tratamentos ou medicações ou como drogas, ok? Quem quiser me acompanhar lendo o artigo pode ler coisas mais importantes, mas eu vou destacar o que eu acho mais importante para vocês que estão aprendendo sobre esse assunto. Uma coisa muito interessante é entender como funciona o mecanismo de ação, como que ela pode ajudar o paciente que tem uma dor neuropática. Para quem não entende muito de dor neuropática, a neuropatia ela é uma dor, como se fosse uma inflamação neurogênica. É como se o nervo lesionado, ele liberasse substâncias que causassem uma dor, que causassem uma queimação, que causassem uma ardência. Então, o nervo ele se machuca, ou ele é comprimido, ou ele é batido, ou ele é injuriado, o nervo se machuca, ele fica inflamado, é uma inflamação neurogênica do nervo, e ele não consegue se reparar. Então ele fica constantemente inflamado, constantemente machucado. E quando o nervo está machucado, está rompido, está cortado, ele libera algumas substâncias, como principalmente essas 3 substâncias aqui, que é a substância P, o glutamato e a
o CGRP, que é a proteína relacionada ao gene da calcitonina. Então, essas 3 substâncias são muito importantes. Substância P, eu gosto de lembrar que ela lembra pimenta. Então, a substância P é um neurotransmissor liberado pelo nervo machucado que muitas vezes causa a sensação de queimação, de ardência na boca ou na região onde tem a neuropatia. Né? Essa sensação de ardência, queimação, vem muito dessa substância, desse mediador de dor. Então, como que a toxina botulínica vem sendo estudadas para um mecanismo de ação dela? Vem mostrando que ela reduz, em estudos animais, tais mecanismos. Quais são eles? Inibe a secreção de mediadores de dor, como a substância P, o glutamato e a calcitonina. É importante falar que ele inibe da terminação nervosa, né, lá onde está sendo injetado essa toxina, e também dos gânglios da raiz dorsal. Falhou a introdução aqui. Gânglios da raiz dorsal, que lá na região da coluna. Também reduz uma inflamação perto da terminação nervosa e desativa os canais de sódio. Vamos ver aqui a figura 1 para vocês entenderem um pouco mais. Talvez seja um pouco complexo para vocês, mas eu vou tentar explicar. Então, a gente tem um estímulo, uma neuropatia aqui nessa região, um estímulo nocivo. A gente tem um caminho que segue, que vai até a coluna, né, da mão vai até a coluna. Aqui a região de coluna é como se tivesse um cano cortado ao meio, aqui é a nossa coluna, e aqui é a região de corno dorsal da coluna, né? É um corno, uma ponta dorsal. E dessa coluna ele vai ser mediado, a inflamação vai chegar até o cérebro, na região de córtex cerebral. Então a gente tem aqui no estímulo nocivo, né? A gente tem a neuropatia ou a injúria acontecendo. Na região periférica acontece o quê? Liberação de substâncias como CGRP, glutamato e substância P. Tá? E aí isso vai potencializar, vai aumentar, vai causar uma sensitização mais central, vai aumentar a inflamação, vai causar mais uma sensitização central. E aí isso vai ser levado, vai ser ampliado ou estimulado até chegar ao cérebro e a pessoa vai ter dor, muita dor. Isso tudo é uma cascata, um ciclo que vai se retroalimentando e vai aumentando até chegar no cérebro e ter muita dor. Por isso que os pacientes com dores neuropáticas têm muita dor, sentem muita dor. E o que mais acontece? Então tem essa liberação dessas substâncias que acontece na região terminal, periférica, onde está tendo a neuropatia, né? E também na região da coluna dorsal, ok? Aqui nessa região da coluna dorsal, na parte como posso falar, no núcleo espinal, tá? Na região espinal. Não vem bem ao caso, é a localização onde acontece também. Isso é central, isso é centralmente. Ok? Então, a toxina, ela vem o quê? Ela diminui ou ela bloqueia um pouco essa liberação dessas 3 substâncias, CGRP, glutamato e substância P. E uma outra função que ela faz, ela desativa os canais de sódios. Os canais de sódios, lembrando a bomba de sódio e potássio, são os canais aqui importantes para transmissão da sinapse, para levar a dor lá da periferia até o cérebro. Então, claro, existem inúmeros mecanismos para dor, mas um deles é a transmissão da dor que se dá através da bomba de sódio e potássio, que vem aqui da periferia e vai levando, indo até o cérebro, a região de córtex cerebral. Isso acontece porque canais de sódio estão abertos, né, são abertos. Então a toxina ela vai fechar esses canais, né, ou desativar esses canais, e também vai diminuir a liberação dessas substâncias, seja RP, glutamato e substância P, que são substâncias liberadas quando o neurônio está machucado, injuriado, comprimido. Ok? Espero que vocês conseguiram entender isso aqui. Então vamos voltar lá. Bom, explica, né? O artigo vai explicar certinho todos esses passos que eu falei para vocês aqui. E aí ele vai dar alguns exemplos de estudos estudos clínicos onde a toxina está sendo utilizada para dor neuropática. Já entendemos por que ela funciona. Agora a gente vai entender um pouco quais as áreas que a gente pode estudar a toxina botulínica. Vem muitas áreas aqui, como neurologia trigeminal,
cadê? É neuropatia pós-herpética, é neuropatia diabética, aqui, neuropatia pós-herpética, mas eu quero chamar a atenção somente para uma, que é mais para a nossa área da odontologia, que é a neuropatia pós-cirúrgica, ok? Isso é um artigo médico, então vem falando de várias neuropatias do corpo, mas a neuropatia que nos chama mais atenção é a pós-cirúrgica. Aqui a gente vem também como nome de neurologia pós-traumática. No caso da odontologia, é o caso onde o paciente faz um tratamento de canal, a dor não melhora, extrai o dente, a dor não melhora, e a dor continua. É uma dor que queima, que arde, que dá choque às vezes. Então é uma dor neuropática pós-traumática, que está acontecendo então realmente uma lesão do nervo ali naquela região, após um trauma, após uma injúria, após uma inflamação daquela região. E acontece uma inflamação constante e persistente do nervo. Então aqui o que ele falou? O que ele avaliou, né? Ele conseguiu achar sobre neurologia pós-cirúrgica. Encontrou 4 relatos da eficácia da toxina botulínica em neurologia pós-cirúrgica, incluindo ensaios clínicos randomizados. E aí ele destrincha cada um desses 4 estudos aqui. É o primeiro, blá blá blá, segundo, terceiro. Eu vou mostrar uma tabela que vai ficar mais fácil da gente entender, que é essa tabela 3 aqui, ó. A tabela 3 vem falar da neurologia pós-cirúrgica. Ele achou esses 4 estudos. O primeiro é o estudo que é um ensaio clínico randomizado. O segundo é um ensaio prospectivo. O terceiro, um relato de caso apenas. E um piloto prospectivo com 8 pacientes. Mas mostrando, claro, faltam estudos, a gente precisa estudar mais esse assunto, a gente precisa compreender um pouco mais esse assunto. Mas esse estudo primeiro aqui, que foi um ensaio clínico randomizado, um estudo grande, com 29 pacientes, sendo 4 neurologia pós-herpética e 25 pós-traumática, que é o nosso estudo. Foi colocado a toxina botulínica com essas unidades, não vem ao caso, porque na região orofacial é diferente, tá? Mas mostrando aqui quais são os resultados. Há uma diminuição na intensidade de dor, que é na Visual Analog Scale, na escala de dor. A dor melhorou a qualidade de vida dos pacientes e uma diminuição na dor de natureza neuropática. Tá? O segundo estudo, com 48 pacientes, feito 22, toxina intramuscular, também com unidades, não vem ao caso aqui para nós. Mas o resultado é importante. Houve uma redução na dor pós-operatória e nessa dor pós-traumática e uma redução no uso de analgésicos. Também teve uma redução. Muito interessante esse resultado. Esse aqui é um caso clínico apenas, que teve uma redução de dor de 50%, medido por uma escala visual analógica. E teve essa melhora, essa persistência, essa melhora da dor persistente por 3 meses. E aqui nesses 8 casos, todos os pacientes tiveram uma melhora na dor. O que eu venho falar para vocês? Claro, a toxina não veio aí para salvar o mundo da neuropatia, né? Mas a gente pode ter uma conclusão que é uma opção, a gente tem que estudar um pouco mais, a gente precisa saber aplicar essa toxina, mas saber que ela é uma terapia que a gente pode usar em pacientes com dor neuropática. Um minuto. Ok. Pacientes com dor neuropática. E como conclusão, então, ele chega à conclusão desse trabalho que há uma necessidade de mais estudos, obviamente, sobre isso. Estudos bem delineados, clinical trials bem delineados, mas é interessante, eu trouxe muito esse artigo aqui para vocês, principalmente para mostrar isso. Cadê aqui? Mostrar essa figura, que eu achei muito interessante, e mostrar o resultado de como a toxina botulínica pode agir. Então, a gente já tem a opção de escolher ou pensar um pouco mais em tratamento diferente para as dores neuropáticas. Talvez naqueles casos mais refratários, que a gente não está conseguindo melhora com medicação, com pomada tópica, a gente pode pensar nisso, ok? Eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é só me mandar
por e-mail ou me mandar por um direct. Um abraço.